Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia. Afinal de contas, você saiu da sua casa para cultuar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que faz o sobrenatural em favor de mim e em favor de você, aquele que não decepciona, aquele que não abandona, aquele que pagou um alto preço para que eu e você pudesse estar aqui nesta noite. E por isso a Ele seja dada toda a honra, toda a exaltação, toda a adoração. E se você chegou aqui triste, abatido, eu já quero te dar uma notícia. Hoje você vai sair daqui em posse de vitória, de felicidade, de alegria, porque aonde a presença do Senhor chega, ambiente muda, decreto é liberado, e pelo poder da palavra nós somos curados, restaurados e transformados. Aleluia. Quantos achou, diz amém. O que não achou, fala, vou de carona. Tem uma turma do carona, aleluia. Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam, com ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou-lhe um mensageiro para dizer: vá, lava-se 7 vezes ao rio Jordão, a sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria-me em pé o meu nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então, não sois os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele pede apenas e diz que se lavem e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se limpa como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistiu, ele recusara. Assenta no teu lugar, dando o teu melhor glória a Deus, dando o teu melhor aleluia. Nós vamos aqui agora ouvir a história de um homem
com um nome, com uma identidade, com uma patente. A Bíblia nos relata que Naamã, ele é um oficial do exército. Naamã, ele é oficial da Síria, ele é um comandante, homem respeitado. Mas quer que eu te diga uma coisa? Quando Deus cura, Ele cura além de feridas. Naamã, ele é alguém que tinha nome, tinha autoridade, tinha poder naquilo que ele determinava. Naamã, ele era um homem que ele era honrado pelo rei daquele lugar. Só que nele havia uma realidade. Em determinado momento a Bíblia vai dizer que, porém, ele era tudo isso, chefe do exército da Síria, honrado, tinha autoridade, patente, respeitado, porém, leproso. Ele tinha sucesso por fora, ele carregava por dentro algo que não era de posição. Naamã, ele era composto, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, mas havia em sua vida algo que nada do que ele comportava e carregava consigo era suficiente para curá-lo. O dinheiro não era suficiente, a autoridade não era suficiente, o cargo que ele exercia não era suficiente, a amizade dele, a intimidade que ele tinha com o rei não foi suficiente. E ele não conseguia resolver aquela situação sozinho. Ele não tinha o que fazer para resolver aquela situação. A Bíblia vai dizer que, porém, ele não nasce com aquela lepra. A Bíblia vai dizer que ele ficou leproso. Existe um porém na vida de Naamã. Ele é um homem com tudo isso, mas porém leproso. Eu não sei como você chegou aqui neste culto de Santa Ceia, este culto que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeço, este culto que o Senhor nos dá a oportunidade de reaver todas as nossas condutas e recomeçar. Talvez você chegou aqui nesta noite da mesma forma que Naamã, com um porém na sua história. E esse porém, ele pode ser representado através de uma luta, ele pode estar representado através de uma ferida de alma, ele pode estar representado através de uma limitação, ele pode estar representado através de uma limitação que o seu recurso ainda não pode resolver. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando o nome do Senhor ele é falado, quando o poder do Senhor ele é apresentado, começa-se uma nova história na vida de Naamã. E se você saiu da tua casa, você não veio aqui apenas para mais um culto, não. Você saiu da tua casa nesta noite para você experimentar do sobrenatural do poder de Deus. Você não saiu da tua casa apenas para mais um culto, não. Você saiu da tua casa para ouvir uma palavra que pode mudar a tua história. Aquele homem, ele não podia resolver aquele problema, mas Deus poderia transformar a situação daquele homem. A Bíblia vai dizer que agora uma menina, uma palavra, e acontece um milagre. A menina era apenas uma serviçal da esposa dele. A menina está observando e sabendo do que está acontecendo naquela casa. A menina já tinha uma experiência com Deus.
A menina já ouvia falar que o profeta era um instrumento pelas mãos do Senhor. E aquela menina agora, uma jovem, escrava israelita. Olha só a diferença. Nós estamos falando porque às vezes nós colocamos e nos vitimizamos, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho um dom, eu não consigo, eu não posso. Aqui estamos com uma realidade onde tem um chefe de exército, reconhecido e respeitado pelo rei e apoiado, de patente alta, e não consegue resolver o problema dele, não sabe nem o caminho por onde começar. Aí vem quem? Uma escrava israelita, com uma palavra. Vai ter lugares que Deus vai te usar, mesmo você se achando tão pequeno, para destravar outras vidas, para virar chave em outras histórias. Aquela menina estava inserida no ambiente. Para o quê? Não para só prestar serviços. Porque Deus não nos insere em ambientes por acaso. Deus nos insere em ambientes para um propósito. E o propósito que aquela menina estava inserida naquela casa era para dizer que ainda existe Deus em Israel. Aquela menina escrava vai dizer assim: olha, se o seu Senhor for a ter o meu Senhor e ele liberar, ele ficará curado. Aquela menina, ela poderia ter tido a oportunidade de ficar calada. Ela poderia ter continuado se achando pequena e insuficiente no ambiente. Mas aquela menina é movida por algo que é mais forte do que ela. E o que é isso? É sede de presença, é sede de milagre. E ela vai dizer assim: se o meu Senhor procurar o profeta Eliseu, uma simples palavra, mas foi o suficiente para dar destino para um grande milagre. Às vezes nós esperamos grandes coisas, e vai ser uma simples palavra que vai nos direcionar para um grande milagre. A Bíblia vai dizer agora que Naamã vai, porque ele também quer ser curado, mas ele está acostumado a um tipo de tratamento, porque ele é chefe. Então ele está acostumado que é algo grandioso, onde ele passa as pessoas batem continência. E a Bíblia vai dizer agora que Naamã esperava que ele fosse recepcionado de uma forma uau. Quem está chegando aí é o chefe do exército da Síria. Por quê? Porque eu sou Naamã. A Bíblia vai dizer que ele chega na casa do profeta. E geralmente é assim. A gente fica como Naamã, se sentindo alecrim dourado. Naamã chega e ele vai dizer o que? Ele na cabeça dele: eu vou chegar lá, o profeta vai estender tapete para eu chegar, porque eu sou conhecido, eu tenho nome, tenho fama, e ele vai colocar as mãos sobre mim e vou ficar saradinho. Só que o Senhor, ele quer curar Naamã além da ferida. O profeta não vai receber ele. Eliseu vai mandar o seu servo enviar apenas um recado. Imagine aí, você colocar uma expectativa que
que você vai ser recebido com honraria, e tudo que você recebe é recado. A Bíblia vai dizer que agora o servo de Naamã vai dizer e vai levar até ele na porta um recado. Vai, essas são as palavras: lava-te 7 vezes mais, 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que Naamã fica furioso, indignado, revolto, porque ele estava preparado para ser bem recebido, ele estava preparado para ter imposições de mão sobre ele estava preparado para falar face a face com o profeta, mas o profeta não o recebe. O profeta dá destino. E muitas das vezes, sabe o que nós queremos? Honra de homem, não destino. Nós queremos ser honrados por homens, recebidos por homens, mas nós não queremos ouvir palavras que vai nos dar destino, porque a nossa confiança está em homens. E tudo que ele recebe naquela noite, naquele lugar, é uma palavra e um destino a qual ele não queria. Ele não queria, porque o Jordão é um lugar, é um rio sujo. Ele vai ouvir aquilo e ele vai ficar indignado. Naamã, ele queria um milagre, mas ele não esperava pelo processo para chegar até o milagre. Nós queremos milagre, mas nós queremos rejeitar o processo para o milagre. E não existe milagre sem processo. E tudo que Naamã recebeu foram palavras de processo para o seu milagre. E quer que eu te diga uma coisa? O nosso orgulho pode ser o nosso grande obstáculo para o nosso milagre. O orgulho a qual não nos deixa ouvir a voz e obedecer pode ser o grande obstáculo para que não impeça que eu e você viva milagres extraordinários. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Às vezes Deus vai dizer: desça, desça, mas o nosso orgulho vai dizer: eu não quero. E Deus está dizendo: desça, e o orgulho está dizendo: eu não quero. Mas para ser curado Naamã, ele precisou descer. Naamã, comandante, estava acostumado a liderar, estava acostumado a dar comandos, mas agora ele vai precisar ouvir comando. Agora ele vai precisar descer. Descer no quê? Descer no orgulho, descer na autossuficiência, descer na posição, e quer mais? Descer no Jordão. E quando o Senhor nos chama para descer no Jordão, é a parte que mais dói. Sabe por quê?
Porque Jordão é um lugar e um rio sujo. Jordão é um lugar que não tem beleza. Jordão não é um rio bonito. Mas Deus não está preocupado com boniteza, com lindeza. Deus está preocupado com a obediência. Não, você não entendeu. Deus não está preocupado com a performance, com a ornamentação. Não, Deus está preocupado com a obediência. Antes de mudar a situação de Naamã, Deus começa primeiro a tratar o coração de Naamã. Antes de Deus mudar aquela situação que você tanto deseja, Deus está dizendo: eu preciso tratar algumas coisas aí dentro. Eu preciso transformar primeiro algumas coisas aí dentro, porque é necessário um processo. Naamã, ele queria um milagre, mas não necessariamente ele queria passar pelo processo, obedecer o processo. Porque a obediência custa o nosso ego. A obediência custa o nosso eu. A obediência nos exige a negar a nós mesmos. E Jordão, se eu tivesse que dar um nome para ele, eu daria o nome de lugar de obediência. Às vezes o Senhor nos manda descer a tal ponto que a gente fala: mas é muita humilhação. Talvez você está passando num processo que o Senhor está te espremendo tanto, te exigindo abrir mão de tanto, e você está dizendo: é muito humilhante, olha, dói muito. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? É lugar de obediência todo esse processo. O Jordão não era o rio mais bonito, não era o rio mais lindo, não, mas lá estava o início de uma obediência. Naamã precisou descer. Quando ele chega no rio, Naamã, ele precisa entrar dentro do rio. Isso aqui é lindo. E só entrar não tá bom? Não. É preciso mergulhar. Superficial é para homens, mas profundo é com Deus. Superficial eu e você consegue dar um jeitinho, mas mergulhar no profundo é com Deus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. E agora? Agora Naamã desce, Naamã entra, Naamã mergulha. Mas tem um quarto passo aí que é necessário também. Qual que é, pastora? Confiar. Porque não adianta eu descer, não adianta eu entrar, não adianta eu mergulhar, se eu não confiar em quem mandou eu. Isso que é difícil. Porque a Bíblia vai dizer agora que Naamã mergulhou uma vez, nada acontece. Naamã mergulha 2 vezes, nada acontece. 3, 4, 5, ele submerge da mesma forma e nada acontece. 6,
Mas quando ele dá o 7º mergulho, o milagre aparece. Talvez você está desistindo no 6º, e tudo que o Senhor tem para te dizer nesta noite é: não pare no meio do processo, insista, persista. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Talvez você aceitou descer, você aceitou entrar, você aceitou mergulhar, você até está confiando, mas seus olhos ainda não estão vendo. Talvez você possa estar no teu 6º mergulho, e tudo que o céu está dizendo: não pare, não desista, porque o milagre está chegando para a tua casa, o milagre está chegando para a tua família, o milagre está chegando no teu ministério. Não para, pastora, por quê? Porque às vezes estamos como Naamã, querendo ser curado de lepra, mas Deus está querendo fazer algo maior em nós. Talvez nós queremos estar curados só por aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, mas o Senhor, Ele quer fazer algo maior em nós. A Bíblia vai dizer agora que Naamã, ele levanta curado. E quando ele está curado, agora Naamã declara: agora sei. Ele está dizendo: eu posso dizer porque eu vivi. Eu não estou contando testemunho de ninguém, eu não estou contando história de ninguém, eu estou falando da minha experiência. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero mais que você conta testemunho de ninguém, eu não quero mais que você conta história de milagre de ninguém, eu quero fazer você contar a tua história de milagre. Ele vai dizer agora assim: olha, agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O maior milagre não foi a pele dele restaurada, não foi a carne física dele restaurada, não, foi o coração dele transformado. Foi ele entender que ele chegou ali doente, mas ele saiu curado. Ele chegou orgulhoso, mas ele saiu aquebrantado. Ele chegou ali considerando-se o chefe, cheio de poder, mas ele saiu dali dependente do poder de Deus. Ele entrou dependente do que ele tinha, mas ele saiu dependente do que Deus tinha para ele. E às vezes nós chegamos de uma forma, e tudo o que o Senhor quer é que a gente saia não apenas curado fisicamente, mas que a gente saia entendendo que a nossa dependência, se for nele, tem cura física, mas tem cura espiritual, tem cura material, tem, mas tem sabedoria para administrar o material, porque ele não faz pela metade, ele faz por completo. Só que às vezes é necessário primeiro descer para depois subir. Às vezes o Senhor vai nos chamar para um processo de descer. Nós podemos nesta noite até descer leprosos, mas se a gente ouvir a voz de Deus, entenda que nós vamos levantar curados. Nós podemos ter chegado aqui cheio de orgulho de nós mesmos, cheio de eu, mas quando a gente descer na presença do Senhor e entender
que é só por Ele, é só Ele, nós vamos sair transformados, nós vamos sair dependentes dEle. Quer que eu te diga uma coisa? A Bíblia vai dizer que Naamã, quando ele se prepara para ir de encontro com o profeta, não sei se você observou a palavra, mas ele prepara todo um cenário. A Bíblia vai dizer que ele prepara prata, prepara ouro e prepara vestes de linhagem. Mas a graça, ela não pode ser comprada. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar salvação, não pode comprar perdão, não pode comprar graça, não compra a presença de Deus, porque tudo que nós recebemos é pela graça. O ouro dele não adiantou, a prata não adiantou, as roupas finas de nada serviu. E o que adiantou, pastora? A obediência. E hoje, noite de Santa Ceia, talvez tudo que Deus está pedindo e dizendo para mim e para você, se coloque de pé nesta noite. Perdoe. Talvez tudo que o Senhor está dizendo para nós nesta noite volte à intimidade que você tinha comigo. Talvez tudo que o Senhor está pedindo para eu e você descer nesta noite abandone aquilo que te afastou da minha presença. Talvez tudo que o Senhor está pedindo para mim e para você nesta noite obedeça a minha voz e não questione o processo a qual eu coloquei. Talvez tudo que o Senhor está dizendo confia em mim e não desista no meio do processo, porque eu sei, Ele sabe o que faz ao meu e ao teu respeito. Eu não sei qual o teu Jordão nesta noite. Eu não sei aonde o Senhor tocou em você e te apresentou o Jordão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: obedeça a voz do Senhor. Mergulhe neste Jordão. E não desista, se até agora os teus olhos não viram a transformação. Mas entenda que o processo, ele tem início, meio e ele tem fim. E no fim do teu processo, você vai ser como Naamã vai dizer: não há outro Deus a não ser em Israel. Você vai poder dizer: eu conheci e tive a experiência de poder entender que Deus ainda transforma, Deus cura, Deus restaura, Deus quebra orgulho. Porque o Senhor, Ele não quer que eu e você conte histórias de alguém. Ele nos chamou nesta noite porque hoje é noite de mergulhar, para que eu e você possa contar as nossas experiências, as nossas curas, as nossas transformações. Essa é noite de obedecer a voz do Senhor. E você tem a oportunidade, porque estamos diante de uma mesa, aonde esta mesa, a imperfeição, ela é encoberta. Diante desta mesa não se destaca o melhor poder
aquisitivo, não se destaca o melhor talento, não se destaca o melhor dom, ou aquele que nada tem, não. Esta é a mesa de comunhão e de arrependimento. Esta é a mesa que o Senhor nos convida a sentar para um banquete, aonde nesta mesa as nossas imperfeições, as nossas iniquidades são perdoadas, são extinguidas, são esquecidas. Porque tudo que Ele quer ter comigo e com você é um relacionamento de intimidade. Porque Ele não quer apenas uma figura bonitinha por fora, não. Ele quer alguém curado por inteiro de alma, para ser canal, instrumento nas mãos dEle. Ele quer alguém sarado de espírito. Ele quer alguém que sinta orgulho de dizer: eu faço parte do corpo e do sangue de Cristo. Ele quer alguém que chegou aqui cheio de mágoas, que chegou aqui cheio de perdão para liberar, que chegou aqui com o coração decepcionado, que chegou aqui com o coração entristecido, que chegou aqui carregando bagagens, mas que entendeu que esta noite você decidiu fazer valer a pena você ter saído da tua casa, que nesta noite você decidiu fazer valer a pena o sangue derramado, que nesta noite você decidiu valer a pena todo o preço que foi pago por mim e por você. E nesta noite você decidiu que vai descer, vai mergulhar, vai confiar e vai levantar curado. E vai valer a pena, e vai valer a pena. As feridas não podem te impedir, as dores não podem te impedir, as cicatrizes não podem te impedir, as feridas não podem te impedir de você viver sobrenatural em Deus, de você viver o extraordinário em Deus. E tudo que o céu está dizendo é noite de quebrar orgulhos neste ambiente, é noite de liberar perdão, é noite de quebrar protocolos, porque você não vai mais contar a experiência de ninguém, você não vai mais contar testemunho de ninguém, você vai contar a tua experiência de milagre que o céu já escreveu para a tua história. Você vai contar aquilo que você viveu, e os teus lábios vão declarar que há Deus em Israel. E vai valer a pena mesmo, Deus. E vai valer a pena. E vai valer a pena.